Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Sou o professor Alexandre Amorim e eu quero resolver aqui contigo a prova de guarda de trânsito da Serra, né? Agente de trânsito, melhor falando, da Serra, aplicada pela banca Idecam neste ano de 2024. Foram questões de direito constitucional e de direito administrativo. Como eu sou professor das duas matérias, eu trouxe essas questões aqui para a gente poder resolver juntos, te explicar e também aprendermos aí muita coisa boa, né, que é cobrado nas provas em geral, muitos itens aqui, muitos assuntos que são cobrados nas provas em geral, para que você também se familiarize com aquilo que vem sendo mais cobrado, tanto em constitucional quanto em administrativo, e possa ter cada vez mais sucesso nas provas que você vem fazendo, beleza? Vamos começar então sem mais delongas, bora aqui na tela para a questão, tá? Então, olha a primeira questãozinha que caiu aqui, tá bom? Dependendo do caderno de prova, a ordem da questão muda um pouco, mas não importa a ordem dos fatores, né? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Aqui ele fala pra gente, ó, leia o caso hipotético abaixo, ó. Getúlio obteve junto à prefeitura, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, né, amarelinho, ó. Getúlio obteve junto à prefeitura, tá? Tirar o modo de borracha, peraí, foi, tá? Junto à prefeitura de Arapongas, né? Licença de funcionamento para operar um hotel, tá bom? Então tá bom, ele queria uma licença para operar um hotel. Todo mundo que vai explorar uma atividade comercial, super comum, tem que ter uma licença aí de funcionamento do órgão municipal competente, no caso aqui, na prefeitura. Ocorre que após inspeção, então fiscalizaram o Getúlio, ó, constatou-se que Getúlio converteu o hotel numa casa noturna. Inclusive, a banca foi muito sutil, né? Chamou casa noturna, né? A gente costuma chamar por outros nomes, mas tudo bem, é casa noturna. Ou seja, Getúlio não cumpriu a condição necessária para a manutenção da licença de funcionamento. Por consequência, a administração municipal decidiu extinguir o ato administrativo. Opa! É uma questãozinha, então, sobre extinção dos atos administrativos dentro da matéria de atos administrativos, que concedeu a licença a Getúlio. Neste caso, a banca quer, né, que você aponte a forma correta de extinção do ato administrativo que aconteceu aqui. E aí ele propõe que pode ser cassação, pode ser discricionariedade, pode ser revogação, pode ser anulação, pode ser convalidação, tá? Se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer e aí a gente volta um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos lá continuar então. Se você tirou da pausa, resposta então letra A. É o típico caso de cassação, pessoal. Essa aqui é uma questãozinha sobre clássica de cassação do ato administrativo. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cassação e as outras alternativas também. Então, primeira coisa, ó, igual eu chamei a atenção na questãozinha, pontos importantes, tá? Primeiro, você tem que ficar esperto, né? Getúlio quis uma licença para operar um hotel. Então, Getúlio pediu uma licença para operar um hotel, tá? Só que ele descumpriu essa condição. Então, você começa a perceber que ele pediu uma licença e aí houve o descumprimento por parte dele. Então, ele foi o culpado, percebeu? Ele pediu licença para fazer um hotel e fez uma casa noturna. Então, ele tinha que ter pedido uma casa noturna, não tinha que ter pedido para um hotel, né? Então, ele transformou numa casa noturna. Então, ele alterou a finalidade originalmente autorizada, percebeu? E a administração pública, então, decidiu extinguir aquele ato de licença. Caso clássico de cassação. A cassação, está aqui inclusive no item 3 aqui, ó, para você no canto direito da sua tela. A cassação é exatamente a extinção de atos válidos, só que por conta do descumprimento das condições impostas ao beneficiário, tá? Aqui é uma sanção, a penalidade que a administração pública aplica por culpa do beneficiário do ato. Quem era o beneficiário? Era o Getúlio. Getúlio pediu, a administração pública deu essa licença para ele, então ele se beneficiava dessa licença para fazer funcionar o hotel. Mas aí, né, ele resolveu diversificar o ramo de negócio dele e não deu muito certo para o Getúlio, tá? Vamos aproveitar e vamos falar das outras alternativas. Um pouquinho falou de anulação, falou de revogação, falou de caducidade. Vamos falar um pouquinho sobre as outras, tá? Anulação e revogação dos atos também são casos clássicos de extinção dos atos administrativos, inclusive muito cobrados em prova. Qual que é a ideia geral? A anulação se dá por questão de ilegalidade. Então, se o ato administrativo ele tem uma ilegalidade, você pensa em anulação. Inclusive, a anulação ela pode ser feita pela própria administração pública, né? A administração pública pode fazer ex officio ou de ofício, que significa mesmo que ninguém peça, tá? Então, se a administração fez um ato achando que era lícito, né? Ninguém vai fazer um ato já sabendo que é ilícito, né? A gente tem que partir desse princípio, né?
Então, a administração pública fez um ato administrativo e logo em seguida percebeu que esse ato era ilícito. Então, ela mesma pode, de ofício, né, ex ofício, ela pode anular esse ato. Ou pode ser mediante provocação também. Então, às vezes, a administração pública, ela fez um ato administrativo, ela concedeu uma licença, ela deu um alvará, ela fez alguma coisa, não sabia que era contra a lei, né, acontece, tá? O errar é humano também, e aí alguém falou, olha, administração, temos um problema aqui. Você quer ver um exemplo muito legal de anulação de um ato administrativo que pode ser mediante provocação ou não? Questão de concurso público. Você faz uma prova de concurso público e lá fala que não pode cair, sei lá, nacionalidade. No edital não tem nada sobre nacionalidade. E de repente você abre lá a sua prova e tem uma questãozinha de nacionalidade. Então não pode, né, a banca cobrar o item fora do edital. É algo ilegal. Cobrar algo fora do edital é ilegal. Então, nesse caso, tem vezes que a própria banca anula a questão, mesmo que ninguém peça, não é tão comum, mas acontece, mas o mais comum é o pessoal pedir. Então, quando a banca anula a questão, ela fez uma anulação de ofício, né, ou ex ofício, mas quando a gente faz o recurso e ela acata e ela anula essa questão, ela fez mediante provocação, tá? E também pode o próprio Poder Judiciário fazer a anulação do ato administrativo. Nesse caso, o Poder Judiciário só faz mediante provocação, pelo princípio da imparcialidade do juiz. Ele não pode sair procurando, né, qual ato que ele quer anular e qual ato que ele não quer anular. Então, no caso do Poder Judiciário, só mediante provocação. Por isso que quando a banca não anula a questão de jeito nenhum, né, a questão às vezes flagrantemente errada, e a banca não quer dar o braço a torcer, é muito comum, dependendo da situação, a gente procurar o Poder Judiciário. Só que a gente tem que procurar o Poder Judiciário, né? A gente tem que provocar o Judiciário para ele poder anular. Lembrando também que a anulação tem efeitos retroativos, né? Efeitos ex tunc, com T de tatu, né? Efeitos ex tunc porque, uma vez que eu anulo o ato, quer dizer que ele nunca poderia ter existido. Então, ele nunca poderia ter surtido efeitos. Então, os eventuais efeitos que ele surtiu têm que ser desfeitos. Exemplo, um ato administrativo de cobrança de um valor. Então, a administração pública faz um ato lá de cobrar uma taxa de, sei lá, uma taxa de publicidade lá para o comerciante que quer botar um bannerzinho na calçada. Então, ela cobra a taxa de publicidade de R$100 por mês desse comerciante. 6 meses depois, ou seja, R$600 depois, né? Se for R$100 por mês, por exemplo, acontece a anulação dessa taxa, a anulação desse ato que ensejava a cobrança dessa taxa. Dali para frente, a taxa não será mais cobrada, só que R$600 já foram cobrados, que não poderiam ter sido cobrados. Então, nesse caso, a pessoa que pagou os R$600 pode pedir esse dinheiro de volta? A resposta é, claro que pode, né? Os efeitos são retroativos. Então, daqui para frente eu não posso mais cobrar, e o que foi cobrado lá para trás nunca poderia ter sido cobrado, não é mesmo? Então, a administração pública ela tem que devolver estes valores. Isso tudo é anulação. Já a revogação é diferente. Na revogação, tudo está lícito, tudo está legal, né? Tudo está conforme a legalidade. Só que a administração pública, ela resolve, né, por motivos de conveniência e oportunidade, ela resolve que ela não quer mais fazer daquele jeito. A revogação é o famoso caso do agora eu cansei, né? Então, igual a gente às vezes, na nossa vida, quer muito fazer alguma coisa, aí você vai, aí quando chega a hora de fazer, você fala, quer saber de uma coisa? Quero mais não, enjoei. Então, há algo de errado? Não. Há algo de ilícito? Não. Simplesmente a administração pública não quer mais agir daquela forma. Exemplo clássico se dá quando um presidente de um órgão, por exemplo, o presidente de um tribunal, ele baixa uma portaria, nomeando uma comissão para fazer estudos para ver a viabilidade de ter um próximo concurso público naquele órgão. É muito comum isso acontecer na prática, inclusive. E aí essa comissão faz os estudos, né, durante alguns meses, e esse presidente, 3 meses depois, ele faz uma outra portaria, revogando aquela primeira portaria, falando, não quero mais essa comissão de estudos. Isso quer dizer que nunca mais vai ter concurso público? Não. Quando vai ser feito concurso público? Não sei. Aí vai ter que ser feita uma outra portaria, nomeando uma nova comissão, talvez, ou a mesma, não sei. Então, aqueles estudos que foram feitos pela comissão têm que ser jogados fora, queimados, são ilegais? Não. Tudo certo, tudo perfeito. Simplesmente, ninguém vai continuar fazendo os estudos dali para frente, porque a portaria foi revogada e a comissão foi desfeita. Então, a revogação é simplesmente alguém que está caminhando por um caminho, né, por um determinado, né, fazendo uma linha específica e, de repente, ela resolve mudar o rumo, né, dado o negócio, tá? Então, o caminho que foi trilhado não precisa ser desfeito porque não tem nada de ilícito. Então, a gente fala que os efeitos aqui, né, são efeitos prospectivos, é só dali para frente.
ou efeitos ex nunc, com N de navio. A anulação é ex tunc, retroativo. Já a revogação é ex nunc, né, prospectivo. É só dali para frente que a gente vai não mais fazer os atos administrativos. Mas o que foi feito está perfeito, não precisa ser desfeito ali, tá? Lembrando, né, que a administração pública pode revogar numa análise discricionária, né? Por que é discricionária? Porque é a administração pública que vai decidir, né, mediante sua discricionariedade, se algo é conveniente para ela ou se não é mais. É igual você, né? Você, às vezes, está tomando uma decisão, chega em determinado momento que você acha que aquela decisão ali, aquele caminho que você está trilhando não é mais conveniente, então você vai lá e abandona esse caminho, né? E segue o novo rumo. Só a administração pode revogar atos administrativos, tá? O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos feitos pela administração pública. Tudo bem? Já a cassação, que é o nosso caso, já explicamos, e a caducidade, né? Caducidade, pessoal, acontece quando uma norma jurídica superveniente torna o ato incompatível com o ordenamento jurídico. Como assim, né? Toma muito cuidado que caducidade não tem a ver com ficar velho, né? Toma cuidado com isso. O ato administrativo foi expedido há muitos anos atrás, ele está muito velho, então ele caducou. Não tem nada disso, tá? Cuidado, isso é até pegadinha de prova isso, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Caducidade é o seguinte, a administração pública, ela faz um ato administrativo lícito, tá? Só que passa um tempo, vem uma lei e muda as condições. E agora esse ato administrativo não está mais ilícito, né? Então, por exemplo, vem uma lei municipal e fala que naquela cidade os circos e parques podem se instalar nas pracinhas da cidade. Então a lei permite. E chega um circo. E o circo, sabendo da lei, pede para o município. Município, tem um parquezinho aqui, tem uma pracinha, eu gostaria de me instalar nessa pracinha. Inclusive tem uma lei do seu município que fala que eu posso me instalar nessa pracinha. Você deixa? E o município fala, claro. O município expede um ato administrativo, né, uma autorização, para que então esse circo se instale na pracinha conforme a lei. Ok? Tudo certinho, tudo beleza. Passa um tempo, passa-se, sei lá, 3, 4, 5 meses, vem uma outra lei e fala, ó, o circo não pode mais se instalar em parques e pracinhas aqui, né, do nosso município, tá? E agora, né? Então, aquele ato que foi concedido com base na lei da época, agora não está mais com base nessa nova lei, não está mais concordando com essa nova lei. Veio uma lei nova que agora, né, torna esse ato administrativo insustentável. O que vai acontecer com esse ato administrativo? Ele vai caducar. Alexandre, mas o circo ele já estava instalado, né? O circo se instalou na época que a lei era válida. O circo vai ter que se desinstalar dali? Essa é uma outra discussão, tá? Pode acontecer de sim, pode acontecer que não, pode acontecer do circo ter que realmente sair, mas poder pedir uma indenização do poder público, mas aí é uma outra conversa para um outro momento, tá? Mas a caducidade acontece dessa forma. O ato foi expedido na época que a lei falava sim, passa um tempo, agora a lei fala que não, vem uma outra lei que fala que não, e aquele ato agora se torna insustentável. Então o que acontece com aquele ato que foi expedido naquele momento que podia e agora que está contra a lei da época, ele caducou. Isso se chama caducidade. Veja que a questão também falou de convalidação. E convalidação não é forma de extinção do ato. Pelo contrário, convalidação é uma tentativa de consertar o ato administrativo. É uma tentativa de sanar vícios administrativos desde que não acarrete prejuízo ao interesse público nem a terceiros. Então, por exemplo, né, uma certa vez, eu conto muito essa história nos meus cursos, eu mandei um documento, eu trabalhava na prefeitura, né, numa prefeitura, e eu mandei um documento para ser publicado no Diário Oficial do município. E eu não tinha competência para poder fazer isso, né, eu precisava da assinatura do meu chefe. Mas na pressa, na correria, um monte de coisa, eu mandei só com a minha assinatura. E aí, quando perceberam essa falha lá na frente, devolveram o processo para o nosso setor, né, meu chefe até depois me zoou e tudo mais, e meu chefe assinou junto. Quando meu chefe assinou junto, e na verdade quem assinou junto fui eu, né? Eu só assinei primeiro, né? Só fui ali de encherido assinar primeiro ali. Quando ele assinou junto, digamos assim, ele convalidou o problema, ele consertou. Digamos, se o problema é falta de assinatura, o Alexandre assinou, mas está faltando a minha, não tem problema, manda para mim que eu assino. Ele foi lá e assinou. Então, quando ele assinou, se o problema era falta de assinatura, agora está assinado. Então, ele convalidou. Aquele ato administrativo, né, que realmente estava errado, ele consertou colocando a assinatura e a concordância dele. Isso é uma forma de convalidação. É exatamente para a gente não extinguir o ato. Porque se ele não tivesse assinado, aquele ato administrativo teria que ser extinto, né? A gente teria um vício de competência do ato, né? O agente público que expediu, que era eu,
não era competente para aquilo ali. Então, nós tínhamos um vício na competência, teríamos que anular aquele ato administrativo. Mas como ele assinou, ele sanou este problema, ele convalidou esse problema. Beleza? Maravilha? Próxima questãozinha, então. Aqui eu trouxe só para você, né? Como é que ficou no fim das contas aqui, mas maravilha, vamos passar para a próxima. A próxima é de direito constitucional, né? Fala sobre direitos políticos. Os direitos políticos estão incluídos no rol de direitos e garantias fundamentais a que todo indivíduo faz jus. Nesse contexto, a Constituição Federal determina que é vedada a cassação de direitos políticos. É verdade. O artigo 15 da Constituição Federal fala, né? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, e traz 5 situações para a gente. Então, a cassação de direitos políticos não pode acontecer, mas a perda e a suspensão podem. Agora ele pergunta, a perda ou suspensão só se dará nos casos constitucionalmente previstos, dentre os quais não se inclui. Então, toma cuidado, hein? Ele quer saber quais desses casos aqui não ensejarão perda e nem suspensão dos direitos políticos. Aí ele fala, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º, incapacidade civil relativa, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, e improbidade administrativa. Então, quais são esses casos aqui, né? Se quiser, dá uma pausa no vídeo, né? E aí você volta quando você tiver realizado a questão. Vai lá, dá uma pausazinha se você quiser. E a resposta é a letra C, incapacidade civil relativa, porque na verdade, a Constituição Federal fala, né, de todos esses caras que estão aqui, mas ela fala da incapacidade civil absoluta. Então, olha só, essa questão ela está falando sobre perda ou suspensão dos direitos políticos, tá? E aí, veja o artigo 15, igual eu falei da Constituição Federal. Ela fala que é vedada a cassação de direitos políticos, mas a perda e a suspensão podem acontecer em alguns casos. Aproveitando, você pode perguntar, Alexandre, tudo bem, né? Mas o que é a cassação dos direitos políticos, né? Perda e suspensão? Veja que as questões não abordam muito isso, tá? As bancas não abordam muito, mas só para você saber, a cassação, ela se dá por razões de perseguição política, tá bom? Então, o Estado, tá, vai atrás do indivíduo por uma perseguição política para tirar dele seus direitos políticos. Era o que acontecia muito, por exemplo, na década de 70, tá? Quando a gente estava na época lá do regime militar. Então, nessa época lá do regime militar da década de 70, era muito comum, né? Alguém tá com um livro de capa vermelha na mão, e aí um militar olhava e falava, você é comunista, né? Você tá lendo livro aí de comunismo e tal, né? Tem um caso, por exemplo, que dizem, né? Que o sujeito estava com um livro sobre cubismo na mão e falava que, né? Você tá lendo sobre Cuba, e cubismo, na verdade, é um movimento da arte, né? Não tem nada a ver com Cuba e tal. Então, assim, são histórias também, né? A gente não sabe até que ponto é verdade ou não, mas fato é que realmente na década de 70 era permitido, porque a Constituição era outra, né? A nossa Constituição atual é de 88, né? De lá para frente. Mas na década de 70 a Constituição era outra e lá havia possibilidade de cassação dos direitos políticos, né? Do Estado ir até você e tirar seus direitos políticos. Isso não pode mais, tá? E o que pode acontecer hoje é só a perda ou a suspensão. A perda e a suspensão acontecem por culpa da pessoa. Então, nesse caso, né, eu, Alexandre, faço uma coisa que eu não poderia, ou deixo de fazer uma coisa que eu deveria, e isso pode vir a ensejar a minha perda ou a minha suspensão dos direitos políticos. Alexandre, qual que é a diferença de perda para suspensão dos direitos políticos? A prova não pergunta isso, tem divergência sobre isso, tá? Mas a banca não pergunta qual que é a diferença de um para o outro, não. Não precisa se preocupar com esse grau de preciosismo de detalhe aqui, não. O que eu te chamo a atenção é que se você olhar, né, aqui o artigo 15, você vai ver que ele está todo igualzinho às alternativas. O que vai mudar, né? O inciso 2º, ele fala em incapacidade civil absoluta. E aí a questão colocou para a gente incapacidade civil relativa, né? Então, esse é o nosso erro. Ele queria qualquer incorreta, esse era o nosso erro, tá? Só para você saber também, cancelamento da naturalização realmente é uma forma aí, né, de privação dos direitos políticos. Quando eu falo privação, eu estou falando tanto da perda quanto da suspensão, tá? Então, o cancelamento da naturalização é uma privação dos direitos políticos, porque se eu não tenho mais nacionalidade, eu não tenho direitos políticos, né? Só tem direitos políticos no país quem é nacional daquele país. Eu, Alexandre, não tenho nacionalidade francesa. Então, se eu for à França e lá estiver rolando a eleição presidencial, eu não vou lá dar uma votada.
Assim como o francês aqui não vai votar nas eleições brasileiras, a menos que ele se naturalize brasileiro. Aí ele vira brasileiro e são outros 500. Então, se eu tenho a minha naturalização cancelada, isso quer dizer que eu era estrangeiro, eu me naturalizei brasileiro e agora cancelaram a minha naturalização. Então eu volto a ser estrangeiro. Então, realmente, eu fico com um problema em relação aos meus direitos políticos, né? Incapacidade civil absoluta, né, e não relativa, tá? O que é incapacidade civil absoluta, Alexandre? Inclusive trouxe para você aqui, ó. Absoluta são aquelas pessoas incapazes de fazer os atos da vida civil. São os menores de 16 anos, né? Então, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Por exemplo, eu não posso tentar fazer um contrato de compra e venda de alguma coisa, ou desse curso, por exemplo, né? Um contrato de venda de curso online com uma pessoa com 15 anos. Bom, se ela assinar o contrato, ela assinando e ninguém assinando, para o direito é como se fosse a mesma coisa. É o famoso ela e nada é a mesma coisa, né? Claro, no sentido jurídico da palavra, absolutamente, né? E aí, nesse caso, precisaria ter algum responsável ali que fizesse, né, realmente a representação desse indivíduo ali, que assinasse, né, o contrato ali. A pessoa até poderia assinar junto de feliz da vida, de alegre, né, de bobo, que a gente brinca, mas só a assinatura realmente do pai ou do responsável que valeria naquela situação. Então, absolutamente capaz, menor de 16 anos. Já a incapacidade civil relativa, aí são pessoas ali que estão entre 16 e 18 anos, que podem fazer atos da vida civil com certas restrições, tá? Então, se um menino de 17 anos vai fechar um contrato comigo sobre esse curso aqui, por exemplo, ele pode até assinar, mas ele vai ter que também, talvez, ter assinatura lá do pai e da mãe junto, né? Então, a diferença é que o absolutamente incapaz, ele assinando e nada é a mesma coisa. O que vai valer é a assinatura do pai e da mãe ou do responsável que seja. Agora, o relativamente incapaz, a assinatura dele, ele pode assinar ali, tem valor para o direito, mas ainda assim o pai tem que dar uma assinadinha junto, né? Porque o que vai valer mais ali, não que a assinatura dele não valha, mas o que vai valer mais vai ser a assinatura do pai, da mãe ou do responsável desse indivíduo aí, tá? Não se preocupe também muito com isso não, que eu botei só para você conhecer, isso já é direito civil, tá? Mas só para você conhecer e saber que tem diferença, se colocar lá relativa, tá errado, tem que ser absoluta, tá bom? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Exemplo, a pessoa presa, né? Então, é interessante que o preso, claro que aqui não está falando só do preso, tá? Aqui ele está falando de condenação criminal. Então, pode ser, né, inclusive o preso. Nem toda condenação criminal, né, é uma pena ali privativa de liberdade. Eu também tenho as penas restritivas de direitos também. Então, por exemplo, o preso. O preso, é interessante que ele tem o preso provisório e o preso definitivo. O preso provisório é aquele que foi condenado, mas ainda está recorrendo. A sentença condenatória dele não transitou em julgado ainda. Esse cara pode votar, tá? Ele só não pode ser votado, mas ele pode votar. Você pode até, se estiver duvidando, olhar no Google depois, aí coloca lá assim, preso provisório, voto. Você vai ver sobre os votos lá. Claro que ele vai votar no próprio lugar onde ele está preso, né? Ninguém vai liberar ele para ele ir lá votar esperando que ele retorne, porque é meio perigoso, né? A chance dele não voltar é considerável, né? Só que o preso definitivo, né? O preso definitivo não quer dizer que vai ficar preso para sempre. Preso definitivo é aquele que a sentença transitou em julgado e não tem mais jeito, ele está preso mesmo, esse não vota nem é votado. O preso provisório ele pode votar, mas não pode ser votado, né? E o preso definitivo não pode votar e nem pode ser votado, tá bom? Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º e 8º. O 5º e 8º, ele fala lá sobre o princípio, né, da escusa de consciência e de crença, né? Deixa eu ver se consigo puxar aqui uma linha, escusa, né, ou licença, tá? De consciência e de crença, tá bom? E o que diz esse princípio da escusa, né, ou licença de consciência e de crença? Aquele caso, por exemplo, não sei se você já viu aquele filme chamado Até o Último Homem, um filmaço, tá? Um filme muito bom. No filme, você tem lá um rapaz que ele quase mata o irmão dele sem querer com uma arma de fogo na infância, e ele jura a si mesmo que nunca mais ele vai manusear uma arma de fogo. Por ironia do destino, vem a guerra, vem a Segunda Guerra, e ele é recrutado para ir para a guerra. E chega lá e ele fala, tudo bem, eu vou para a guerra, mas eu não vou pegar em arma. E aí fica aquela grande discussão. Por quê? Ele falou, ó, porque eu tenho um imperativo categórico aqui, né, ético em mim aqui, que eu não vou pegar em arma. Aí tem questões religiosas envolvidas também. E aí fica aquela pergunta, será que por questões religiosas a pessoa pode, né, se eximir de cumprir alguma obrigação que é imposta a todo mundo?
Porque todo mundo tem essa obrigação de fazer um serviço militar obrigatório, né? Então, será que a pessoa poderia? Então, no Brasil, por exemplo, a pessoa se apresenta lá no Exército e o Exército fala, parabéns, você vai servir o serviço militar obrigatório. Será que o indivíduo poderia dizer, olha, eu gostaria muito, mas minha religião não deixa, né? A resposta é que sim, é possível, tá? Só que neste caso, a pessoa não vai cumprir a obrigação chamada de principal. Então, ele vai ter que fazer uma prestação alternativa. Então, ele pode falar, olha, eu não posso pegar em armas, eu não posso fazer combate, mas essa pessoa vai ter que fazer uma prestação alternativa. Ela vai passar pano molhado no quartel, ela vai descascar batata, ela vai pintar alguma coisa, né? Ela vai ter que fazer. E se ela cumpre essa prestação alternativa, ela tá quite com as obrigações dela. Um outro exemplo é o voto. O voto é uma obrigação para todos, tá? Se você não votar, você tem uma obrigação acessória, que é justificar o voto. Se não justificar também, tem uma outra obrigação acessória, que é pagar a multa. Então, a obrigação legal a todos os impostos é o voto. Se você não votar, mas se você justificar, tá quite. Se você não votar e nem justificar, mas pagar a multa, você tá quite também. Então veja que, eu não quero votar porque eu não acredito no sistema democrático. Eu não quero votar porque minha religião não deixa. Eu não quero votar porque, sei lá, né, eu sonhei que se eu votar eu vou morrer, sei lá. Então você pode ter qualquer coisa na sua mente aí que você não queira votar. Inclusive aconselho que você vote, tá? Eu sei que no nosso país é complicado, mas, né, se a gente ainda se abster ainda de fazer, né, vai complicar ainda mais, tá? Como dizia lá o grande pensador, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então, se acontecer de você não querer votar, é uma obrigação principal que você não cumpre, mas se você fizer a acessória, sem problema. O grande problema é o nem, a pessoa que não faz nem a obrigação principal e nem a obrigação acessória. Essa vai estar privada em relação aos seus direitos políticos, que é o que ele fala, recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos e também prestação alternativa. Curiosidade, aqui fala recusa de cumprir a obrigação ou prestação alternativa, mas esse ou, na verdade, ele tem um valor de E, tá? Então, o problema é quando a pessoa não faz as duas coisas. Ela não cumpre a obrigação principal e também não cumpre a alternativa. Quando ela não faz as duas, aí ela vai estar com seus direitos políticos privados, né? Seja perda, seja suspensão. E o último caso é o infeliz que faz um ato de improbidade administrativa, né? O camarada resolve ele, né, fazer alguma coisa ele que não devia na administração pública. Ele, sei lá, né, frauda uma licitação, ele recebe propina no contrato, tal, alguma coisa assim. E esse indivíduo aí, de fato, ele, né, pode ser condenado por improbidade administrativa, e que é condenado por improbidade, neste caso específico, a Constituição claramente fala que é um caso de suspensão dos direitos políticos, tá? Então você percebe quais são os casos estão aqui para você, então de fato está tudo explicadinho, a resposta certa é a letra C, porque ela está errada, já que eles querem errada, então se ela está errada, ela está certa, porque a letra C está errada. Você entendeu? Nem eu entendi mais, mas tudo bem, a resposta, brincadeiras à parte, é a letra C. Beleza? Vamos continuar mais uma aqui, ó. Essa aqui é a questãozinha mais puxada, essa questão foi uma questão boa, tá? Questãozinha mais puxada, então respira aí, toma teu gole de café, vem comigo, ó. A entrada em vigor do pacote anticrime, então o que acontece? A lei de improbidade, se você não sabe, a lei 8429 de 92, que ele até menciona aqui pra gente, ela foi profundamente alterada, tá? Recentemente. Inclusive, eu até acho que deveriam ter tirado esse número, tá? Ela foi muito alterada por uma lei nova e devia ter ficado o número da lei nova, inclusive, tá? Porque a lei nova alterou, rasgou essa lei de cima e embaixo. Mas resolveram deixar o mesmo número, essa lei está toda retalhada agora, tá bom? E aí estão perguntando sobre alterações dessa lei aí. Então, sempre que vem uma alteração legislativa significativa, eles perguntam. E veio uma alteração na lei de improbidade, que é essa lei aqui, tá? Relativa ao tal do pacote anticrime, tá bom? Então, foi uma das coisas que alteraram aí a lei de improbidade administrativa. E aí havia uma discussão no chamado acordo de não persecução civil, porque existe o acordo de não persecução penal, a ANPP, e havia uma discussão se existiria a possibilidade de ter também um acordo de não persecução civil. Alexandre, não estou entendendo muita coisa. Vamos ler a questão e eu te explico. Vem que no caminho eu te explico. Ó, a entrada em vigor do pacote anticrime pôs fim à discussão doutrinária, realmente tinha uma discussão sobre isso, sobre a possibilidade de formulação de acordos no bojo, né, no seio, dentro, né, das ações de improbidade administrativa. Ao acrescentar o artigo 17b, todo artigo que tem letrinha é porque veio depois, tá? Que prevê a figura do acordo de não persecução civil, a ANPC.
Tal ferramenta tem por objetivo a celeridade na punição e a efetividade do ressarcimento nos danos ocasionados pela prática do ato de improbidade administrativa. Sobre o acordo de não persecução civil, a ANPC, conforme as disposições da lei de improbidade, a cidade alternativa? Correta. Legal, correta. O Ministério Público poderá, conforme circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: ressarcimento do dano, ainda que de forma parcial, e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Caramba, pessoal. As negociações para a celebração do acordo ocorrerão no juízo da Vara da Fazenda Pública de um lado e do outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. Em caso de descumprimento do acordo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos. Vocês adoram perguntar prazo, o banco adora perguntar prazo. Contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Caramba, eu sou puxado essa questão. Questãozinha boa, tá? Questão mais puxada mesmo. Ó, em qualquer caso, a celebração do acordo considerará a personalidade do agente, a natureza, a circunstância, a gravidade, repercussão social do ato, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução ao caso. O acordo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito e no curso da ação de improbidade, vedada a celebração na fase de execução da sentença condenatória. Professor, essa aí me pegou, hein? Essa é uma questãozinha boa, tá? Então, toda vez que tem um problema muito grande, a gente quebra esse problema para estudar ele com calma, tá bom? Então, se você não sabia disso aqui, agora você saberá. Vem comigo, né? Resposta letra D de dado, mas vamos à explicação. Que mais importante aqui não é a resposta, o concurso já foi. Mais importante é a explicação. Mas, claro, a gente volta para a resposta daqui a pouco, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Como eu disse, o artigo 17b agora trouxe o tal do acordo de não persecução civil. Ele veio aqui por essa lei 13964 de 2019, tá? O que seria o acordo de não persecução civil? O acordo de não persecução civil, eu até trouxe para vocês aqui, tá? A explicaçãozinha, tá bom? Cadê aqui? Não, tá? Mas tudo bem, eu falo para você. Tá aqui, na verdade, diluído nesse 17b. O acordo de não persecução civil, ele é o seguinte, lá no direito penal, e o direito administrativo está copiando algumas coisas do direito penal atualmente, a gente chama isso, inclusive, de direito administrativo sancionador. Mas isso é um tema para o próximo vídeo e é um tema bem interessante. O direito administrativo, ele está bebendo das águas do direito penal. Ele está botando um pezinho lá no direito penal. Em que sentido? A gente percebe que cada vez mais as penas administrativas, ainda que o direito administrativo não tenha cadeia, não tenha prisão, né? Ninguém sofre um PAD, um processo administrativo disciplinar, e sai preso pelo PAD. Você pode sair preso por um processo criminal, que rola lá no juízo penal, mas processos administrativos você não sai preso. Não existe prisão aqui no direito administrativo. Mas apesar do direito administrativo ser menos bruto que o penal, né, afinal, o máximo que o direito administrativo pode te oferecer é uma demissão com uma multa pesadíssima, por exemplo, o direito penal é pior, né? Ele é mais bruto, porque ele pode te dar uma cadeia, ele pode te botar uma reclusão em regime fechado de 40 anos. Né? Você prefere o quê? Você prefere ficar preso 40 anos em regime fechado ou você prefere ser demitido com uma multa altíssima? Eu prefiro nenhum dos dois, mas se fosse para escolher, eu escolheria ser demitido com uma multa altíssima, que pelo menos eu posso atualizar meu currículo, meu LinkedIn, né? Buscar emprego em outro lugar, mas quem está preso, coitado, fica ali riscando parede, né? Contando os dias para poder o tempo passar. Então o fato é que o direito administrativo começa a ficar muito pesado. E lá no direito penal, já existiu o acordo de não persecução penal, a ANPP, que a ideia basicamente é a seguinte, quando você tenta resolver as coisas de maneira judicial, a tendência é que as coisas demorem. E às vezes, dependendo da situação, a lesão não é grave o suficiente para o judiciário ter que se ocupar disso. Então, por exemplo, o indivíduo lá, né, rouba um banco e o outro indivíduo rouba uma galinha. Então, eu não posso achar que o direito penal tem que tratar do mesmo jeito essas duas pessoas. Tá? O processo de roubo a banco vai envolver valores muito grandes, vai envolver uma complexidade maior, então o direito penal se ocupa mais disso. Agora, o cara que rouba uma galinha, o cara não tinha antecedente criminal nenhum, o cara tem residência fixa e tal, esse cara às vezes cometeu um deslize, ele pegou uma galinha, a galinha tem um valor, né, irrisório, tá? Então o direito penal não vai se ocupar muito disso, a gente vai tentar resolver isso de um jeito mais simples. Baseado mais ou menos nessa ideia, tá? Não é exatamente isso, mas baseado mais ou menos nessa ideia, vem aqui no direito administrativo, chamado acordo de não persecução
civil. E aí, vamos ler o artigo que você vai entender um pouco melhor isso, tá? É parecido, é um primo do acordo de não persecução penal. Olha só. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham cumulativo e necessariamente os seguintes resultados: integral ressarcimento do dano, reversão em favor da pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, né? E essa celebração vai considerar a personalidade do agente, natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do ato de improbidade e as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Se você ainda assim não conseguiu entender, tá? E não tem problema se não conseguiu ainda, claro, vou te explicar, você percebe que basicamente é o seguinte: como eu disse, mover uma ação é sempre pior, porque o judiciário demora. Então, às vezes, o que o Ministério Público tentava fazer? Vamos tentar resolver aqui no meio termo entre a gente, tá? Vamos tentar resolver entre nós. Eu, Ministério Público, não vou te perseguir civilmente. Acordo de não persecução civil. Eu não vou te perseguir civilmente. O que é perseguir civilmente? Eu não vou oferecer uma denúncia civil no Poder Judiciário contra você. Professor, por que Poder Judiciário Civil? Não está falando de improbidade? As ações de improbidade, se você não sabe, não rolam no juízo criminal. As ações de improbidade rolam na justiça civil. Na justiça civil, tá? Por isso que o acordo é de não persecução civil. Então é como se o Ministério Público falasse o seguinte: olha, dada aqui a repercussão desse caso, né? Como não teve grande repercussão, como a gente quer resolver o negócio rápido aqui, eu vou fazer um acordo onde você vai ter que cumprir algumas condições. E se você cumpre essas condições, eu não vou te perseguir civilmente, ou seja, eu não vou oferecer uma denúncia, eu não vou oferecer uma ação contra você na justiça civil por ato de improbidade. Então, se você aceitar, a gente resolve tudo aqui entre nós e todo mundo sai feliz. É mais ou menos, né, aquela história de alguém pega você fazendo uma coisa errada e o cara fala: olha, eu poderia denunciar você à polícia, tá? Mas se você pelo menos me devolver e fizer tal coisa, a gente consegue resolver entre a gente. Mas você não faz isso de novo, que na próxima vez que eu te pegar, eu vou registrar um boletim unificado contra você e vou mover uma ação contra você. Será mais ou menos aquele susto que você dá na pessoa para a pessoa resolver entre a gente, né, entre vocês aqui, e isso não ir adiante, tá? Não virar uma ação na justiça. Então o Poder Judiciário, de certo modo, agradece, que menos uma ação no Judiciário, isso dá um susto na pessoa e ajuda a resolver o caso de maneira mais rápida. Claro que isso depende muito da circunstância, né? Uma coisa é a pessoa lá que, sei lá, furtou um computador lá da administração pública e outro cara que, sei lá, desviou um contrato de uma obra inteira lá para a conta bancária dele no valor de, sei lá, 30 milhões de reais, né? Então, obviamente, provavelmente o cara do desvio de 30 milhões, o Ministério Público nunca vai oferecer um acordo desse, o Ministério Público vai querer ir atrás mesmo, né? É muito complexo, tem muita relevância. Agora que pegou o computador, o Ministério Público fala: olha, devolve o computador, me paga uma multa de tanto, faz tal coisa. E se você fizer isso tudo, eu não te denuncio, eu não movo uma ação contra você na justiça civil, eu não te persigo civilmente. Tudo bem? A pessoa fala: tudo bem, só que a pessoa tem que cumprir, tá? Se ela não cumprir esse acordo, aí o Ministério Público vai lá e faz a denúncia contra ele. Ah, Alexandre, agora eu tô começando a entender melhor. Então, lê de novo comigo o artigo, tá? Por isso que eu falei, a questãozinha mais legal, essa questãozinha aqui, tá? Mas lê comigo de novo. Então, ó, o Ministério Público poderá, então na obrigação da MP, né? Ó, conforme as circunstâncias do caso concreto. Como eu falei, é o cara que desviou um contrato milionário ou o cara que pegou um computador, por exemplo, da administração, né? De acordo com, né, cada situação. Celebrar acordo de não persecução civil. Vamos resolver entre nós, tá? Desde que dele advenha, ou seja, desde que desse acordo advenha cumulativa e necessariamente os seguintes resultados. Então, não adianta a pessoa só fazer o 1 e não fazer o 2, ou só fazer o 2 e não fazer o 1. Tem que cumprir os dois. Então, fruto desse acordo de não persecução civil, a pessoa que está ali na beira de ser denunciada ou não, a depender dela, ela tem que fazer o integral ressarcimento do dano. Então, por exemplo, eu peguei o computador da administração pública, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver esse computador para a administração, é o mínimo para poder fazer o integral ressarcimento do dano, né? E depois a reversão em favor da pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. E aí também seria, né, talvez juntando os dois casos aqui, devolver o computador e pagar uma multa, né? Porque, por exemplo, o tempo que eu fiquei com o computador em meu poder, eu atrasei o serviço público. Então, no caso, esse ressarcimento do dano pode ser até o tempo que o serviço público atrasou. Alguém pode quantificar lá isso em reais, né? Sei lá, você trouxe um prejuízo de 5 mil reais
pela falta do computador lá naquele dia de trabalho, tá? E aqui poderia ser o próprio computador de volta, né? Poderia ser dessa forma também da gente interpretar. Então, tem que haver essas duas condições. E veja que ele fala pra gente, ó, a celebração desse acordo considerará, ou seja, tem que considerar, tá bom? A personalidade da gente. Porque uma coisa é aquele agente que você percebe que, poxa, o cara tá arrependido, foi um deslize e tal. Outra coisa é aquele cara que você vê que é malandro mesmo, né? Esse aí eu vou denunciar. Agora, o cara que você percebe que, pô, o cara tá arrependido, tá chorando, desesperado, esse cara, você faz um acordo de não persecução civil com ele. Mas ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele se lasca depois. Tem que levar em consideração a natureza do que ele fez. Como eu disse, uma coisa é pegar um computador, outra coisa é desviar 30 milhões. A circunstância, por que ele fez? Às vezes ele pegou o computador porque o filho dele, sei lá, estava precisando de um computador, não sei, qualquer coisa, tá? A gravidade, igual eu falei, uma coisa é um computador, outra coisa são 30 milhões. Repercussão social do ato de improbidade. Então, o cara que desvia 30 milhões, né, passa no Fantástico, aí lascou. Aí tem muita repercussão, o Ministério Público vai querer sangue, vai querer mover ação contra o cara. Mas às vezes o que ele fez lá não teve repercussão muito grave, então talvez um acordo de não persecução valeria a pena naquele caso, tá? E as vantagens de interesse público para a rápida solução do caso. Se formos mover ação, até o caso ter um desfecho, demora muito mais do que a gente fazer um acordo entre a gente e resolver aqui entre nós. Entendeu a ideia? Vamos nos próximos slides. Agora fica tudo fácil. Agora, para analisar as alternativas, facilita. Eu vou ter que botar uma informaçãozinha ou outra a mais, mas agora você entendeu a ideia. Vem comigo, olha só. Então, ó, disse a letra A pra gente aqui, vamos fazer uma análise alternativa por alternativa, tá? Para não ficar dúvida aqui para você. Diz a letra A que o Ministério Público poderá, conforme circunstância do caso concreto, deixa eu pegar o marca-texto amarelinho, tá? Celebrar acordo de não persecução civil, desde que advenham ao menos os seguintes resultados. Ó, ao menos, hein? Ressarcimento do dano, ainda que de forma parcial, reversão à pessoa jurídica, né? Papapá e tal. Quais que são os problemas da letra A, tá? Primeiro que a lei não fala que tem que ter pelo menos, né, os seguintes resultados. Fala que tem que ter cumulativamente os resultados. Então, tem que ter todos esses resultados e não ao menos um deles. E segundo, o ressarcimento não é de forma parcial. O artigo 17b, ele quer de maneira integral, né? Então, repara que ele fala que tem que ter cumulativo e necessariamente os seguintes resultados que ele menciona aqui pra gente, tá? Todos que ele menciona aqui pra gente. E também tem que ter o integral ressarcimento do dano, tá bom? Então, não pode ser parcial e tem que ser integral do dano, por isso que está incorreto. Letra B, ó, as negociações para a celebração do acordo de não persecução civil ocorrerão entre o juízo da vara da Fazenda Pública de um lado e do outro investigado ou demandado e seu defensor. Na verdade, não, né? As negociações acontecem entre o Ministério Público e o investigado. Não envolve a justiça. Veja, o acordo de não persecução não é exatamente para a gente não precisar envolver o Poder Judiciário, é para a gente tentar resolver antes entre a gente. Então, como é que esse acordo é feito de um lado entre a pessoa, né, que fez a besteira e o juiz do outro? Se a gente não está em juízo ainda, se o acordo é exatamente para não chegar no juiz, tá? Então, o grande problema aqui é que o acordo é feito entre o MP e o investigado e o demandado, e não entre o judiciário. Letra C, né? Ele fala pra gente que se a pessoa, então, não cumprir ali o acordo, tá? Esse acordo você tem que cumprir. Se você não cumprir, você se lasca. Se ele não cumprir pelo prazo de 3 anos, então, né? Melhor, em caso de descumprimento do acordo, o investigado demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contado do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento. Vejam, a lei não estabelece um prazo específico de 3 anos. Ela apenas menciona o impedimento. Ela só fala, ó, em caso de descumprimento do acordo, o investigado demandado fica impedido de celebrar novo acordo de não persecução civil. O que isso significa, Alexandre? Primeiro, está errado que aqui não fala prazo na lei. A questão botou prazo de 3 anos, mas a lei não fala prazo. Agora, o que significa isso na prática, em termos mais palpáveis? Isso significa, no fim das contas, né, que o Ministério Público está te oferecendo a chance da gente tentar resolver as coisas entre a gente. Agora, se você não colabora, eu também não vou colaborar contigo. Então, eu te propus um acordo, você não cumpriu. Se numa próxima vez você fizer um outro ato de improbidade, não tem mais como você ficar pedindo, chorando por um acordo. Porque eu já tentei fazer uma vez e você não cumpriu. Então, é o famoso caso do cara que não passa credibilidade, né? Então, imagina a pessoa que você vai lá, empresta o dinheiro, ela não te devolve. Aquele dinheiro nunca, né? Aí ela vai te pedir dinheiro emprestado de novo, você vai confiar nessa pessoa de novo, né? Você não vai confiar nessa pessoa mais. Mesma coisa o Ministério Público aqui. Fez um acordo contigo, botou as condições. Você não quis cumprir as condições.
Então agora, numa próxima, se acontecer, o Ministério Público ele não vai mais fazer esse acordo contigo, ele já vai direto mover a ação contra você, tá? E ele fala aqui na letra D, né? Em qualquer caso, a celebração do acordo vai considerar personalidade do agente, natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão do ato, bem como vantagens para a solução rápida do caso. Que é exatamente o artigo 17b, parágrafo 1º, por isso que a letra D, ela está correta. A gente acabou de ler isso, inclusive, no 17b. E a letra E fala, o acordo pode ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito e no curso da ação de improbidade. Tá? Já não faz sentido. Vedada a celebração na fase de execução. Então, vejam, a lei permite a celebração na fase recursal, não havendo vedação expressa para a fase de execução. É o que ele diz. O acordo poderá ser celebrado no curso da investigação ou de ação de improbidade, inclusive na fase recursal. O que ele quer dizer com isso? A ideia do acordo é para não chegar em juízo, é para a gente não precisar envolver o Poder Judiciário. Tá? Mas pode ser que não houve esse acordo de não persecução civil, o Ministério Público já foi direto movendo a denúncia contra o camarada, tá? Nem ofereceu esse acordo, e aí o camarada se defendeu na ação judicial, agora a gente está na justiça, tá? O pau está quebrando no Poder Judiciário, e o cara foi, por exemplo, condenado, e agora ele vai recorrer dessa condenação. Então agora é como se fosse assim, né? Ele já está vendo a avó pela greta. Pode acontecer do Ministério Público, nessa fase recursal, oferecer um acordo de não persecução civil, ou ele mesmo até requerer ao Ministério Público esse acordo? Pode acontecer, tá? Inclusive não tem vedação até na fase de execução, que é uma fase, inclusive, depois de tudo feito, né? Aí já não tem mais recurso, não tem mais nada, né? Aí não tem essa proibição expressa aqui no caso da lei, tá? Mas a grande questão que você matava é que, inclusive, na fase recursal pode ter esse acordo? Pode. O normal, né? A ideia do acordo é para não precisar chegar em juízo, tá bom? A ideia realmente é essa, igual eu te expliquei anteriormente. Mas ainda que chegue, é possível que haja tentativa de fazer esse acordo aqui, tá bom? Você vê que a ideia do acordo é tentar ao máximo a gente amenizar a situação. Entre nós aqui, ó, cá entre nós aqui, olhando no fundo dos olhos, né? A lei de improbidade, ela foi massivamente alterada para ser muito amaciada. Então, assim, para alguém hoje ser realmente condenado por improbidade, a pessoa tem que estar querendo muito ser condenada por improbidade, tá? Porque eles mexeram na lei, assim, para dificultar muito, no fim das contas, condenar por improbidade, tá bom? Então, por isso que você percebe, poxa, Alexandre, essa lei tá uma mãe, né? Porque tem possibilidade de acordo antes da ação, mesmo que a ação seja movida e não tenha tido um acordo antes, não tenha sido nem oferecido um acordo antes, ainda na fase recursal pode ainda haver um acordo, né? Então, assim, é a mãe essa lei, né? Ela é mãe, ela é pai, ela é tudo, tá? Filho, Espírito Santo e amém, tá? Então, coloquei para você aqui, né, como é que ficou a tabela de alternativa, só para a gente, né, fazer aqui, e letra D é correta, que realmente ela está em conformidade com 17b, parágrafo 1º. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um cortezinho aqui, beleza? A gente volta num segundo vídeo falando mais, corrigindo, continuando a correção das questões aqui da prova, tá? Essa questãozinha foi mais puxada, né? Ela foi puxadinha? Né? Comenta aí se você achou essa questão mais puxada, mas agora você não erra mais se cair na sua prova uma questão como essa. Eu sou o professor Alexandre Amorim, daqui a 3 minutinhos eu tô de volta, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.